Muito bem, minha gente, estamos de volta. Olha quem está aqui, Jô, salva de palmas para o grande Jô. Torcedor do Atlético, obviamente, está aí agora, né? Chorando em decúbito ventral, porque o homem está aqui, e aí matando a saudade e tal. Só que agora vai para um outro projeto, que é o do Itabirito. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas dar uma boa tarde, saudar a chegada do grande Jô. Tudo bem, Jô? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, prazer estar de volta a Minas, né? O estado de Minas e BH, onde passei momentos maravilhosos aqui. Momentos maravilhosos, cara. Você tem, eu imagino que você não tenha sossego para andar aqui, né? O torcedor do Atlético é completamente alucinado por você, Jô. Ah, mas assim é bom, né? Você ter o reconhecimento, isso provou que eu fiz um excelente trabalho no Atlético Mineiro, então o reconhecimento, o carinho dos torcedores nunca vai ser um incômodo para mim. Você tem falado com algum jogador daquele time com mais frequência? Ah, eu sempre falo. Eu falo com o Bernard, eu sempre falo. O Tardelli, a gente se falava bastante, e agora acho que ele foi morar fora. Não, ele voltou agora. Voltou agora? Agora tá pra então, cá. mas aí era um que eu falava bastante. O Ronaldo, a gente sempre está se falando, a gente sempre está se encontrando também às vezes. Agora deixei de falar, eu falava com o Vitor direto, o Leonardo Silva. A gente tem sempre alguns, Rosinei, o Luan, enfim, a gente sempre não se fala com muita frequência, mas sempre de vez em quando a gente troca umas mensagens. Pô, que legal, que legal. Receber o Jô aqui, o torcedor do Atlético matar a saudade, o torcedor do Atlético que também vai torcer para o Itabirito, agora vai ter a oportunidade de assistir o Jô com a camisa do Itabirito, disputando o campeonato estadual. Os projetos do Itabirito são projetos muito ousados, o Patrick esteve aqui, a gente falou muito sobre isso. É um clube que nasce já muito saudável financeiramente, que é algo raro, né, Otinho? Nós que veio do interior, é algo raro você ter um clube saudável no interior, né? Quando a gente olha o Itabirito, o que está se montando em torno do Itabirito, o Atlético também, que é um ótimo exemplo também, a gente olhar, a gente lembra, lógico, do nosso time lá, do Guarani de Divinópolis. Que hoje está saudável. Que hoje está saudável, que está buscando um refortalecimento, um retorno à elite, que é onde que eu dei esses dois grandes exemplos, e o Jô está vindo para um lugar também que vai acolher ele muito bem, não só nessa questão de carinho, mas também de estrutura, vai dar uma estrutura muito boa para ele trabalhar. Jô, como é que foi? Quem te ligou para falar, Jô, vem para cá, vem jogar aqui? Foi o Patrick, ele mesmo? Foi o Patrick, cara, foi muito rápido assim, né? Quando o Patrick me ligou, primeiro ele me ligou e aí a gente conversou um pouquinho, ele falou, cara, você tem interesse em voltar a jogar em 2025, depois de ter passado pela Amazonas? Eu falei assim, cara, eu tenho, dependendo do projeto. Ele falou assim, então eu tenho um projeto para te apresentar. Aí isso foi de meio-dia, assim, quando foi no final da tarde, ele me colocou numa reunião com o presidente, que é o Michael. E aí dali ele me falou do projeto, da ambição do clube, me apresentou. Eu já tinha acompanhado um pouco, porque o Patrick já tinha jogado e eu e o Patrick, a gente é muito amigo. Então aí quando ele apresentou o projeto, eu vi tudo. Aí é um desafio pro jogador, pro atleta, né? Pra mim, assim, com 37 anos, tudo que eu já passei na minha carreira, ter um projeto desse de um clube que está crescendo, um clube que ainda pode ter muito para crescer, cara, não tem como eu falar assim, cara, não aceitar e não falar não. Eu vou, falar assim, cara. Na hora que vier para a tela, que essa aqui é boa demais. Então eu vou abrir para os colegas aqui fazerem perguntas, Valuzeiro, Thiago Fernandes, próprio Eltinho, você que está aí também participa. Buenas tardes, muchachos. Boa tarde. Posso começar? Por favor. Não, porque ia em sentido daquilo que você já estava respondendo. Eu queria assim, o Itabirito apresentou esse projeto para você e ainda tem mais coisa a vir além do Jô, para a grandeza que é, para os objetivos que tem. Além do Jô, você terá companheiros ali também já com esse reconhecimento nacional. Como que foi a conversa para te encantar mesmo, para te trazer de volta aqui para o futebol mineiro? O início da conversa foi primeiro voltar a jogar, né? Que eu tenho futebol para voltar a jogar, né? E é claro, levar o nome do Itabirito com meus conhecimentos e marketing, publicidade, essas coisas que acabam agregando tanto o meu nome com o Itabirito, quanto o Itabirito com o meu nome. Então, isso foi também esse é um projeto. E sem contar o clube, né? Que é um clube organizado, que já nasceu, né? Vocês falaram, já nasceu sanado. Então, isso dentro do futebol hoje faz muita diferença. A gente vê alguns amigos que a gente tem dentro do futebol em clubes grandes com nome passando por dificuldades ali e aqui, né? E você vê um clube que está crescendo agora e não está passando por essa dificuldade. Todo jogador hoje tem suas contas, tem suas coisas para fazer, então depende daquilo. Então você tem um clube que te oferece estrutura, te acolhe
como eu falei, na minha chegada ontem, cara, parece que eu já estava em casa, já me senti em casa. Que apesar que eu já piso em Minas, eu já me sinto em casa, já me sinto em casa. Então, a recepção que eu tive com o Maicon, com o Arantes, que é o diretor, assim, foi espetacular. E eu já me senti em casa e eu falei, o que eu puder fazer para ajudar o Itabirito nesse crescimento aí, eu vou fazer com o maior carinho. Que bacana. Ô, Jô, boa tarde, prazer falar contigo. Boa tarde. Como é que foi a passagem pelo Amazonas, cara? Você teve um período curto lá, mas como é que foi essa passagem sua por lá? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período que você viveu na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, também foi uma passagem boa até, só que teve os pontos positivos e os pontos negativos. Talvez a diferença, que nem eu falei agora, de um clube que já é saudável desde já do início e outro que está começando um projeto e que tem algumas dificuldades em questão de estrutura, logística também é muito difícil, porque em Manaus, né, jogar uma Série B em Manaus, você tem que vir jogar contra a Chapecoense. Isso atravessa o país. Você atravessa o país, então... mas é um clube que tem muito também que crescer, cara, assim, só que algumas coisas de contato, as coisas minhas particulares, algumas coisas não foram resolvidas, mas deixei pessoas lá, deixei amigos, com certeza, porque por onde eu passo, eu procuro ser o Jô, então procuro sempre deixar amigos, mas teve algumas coisinhas lá, mas que já ficou no passado, agora é pensar no Itabirito daqui para frente. Ô, Jô, boa tarde, Thiago Valu, prazer falar com você. Quando o jogador chega no estágio de carreira que você está, 37 anos, vencedor, venceu aqui no Brasil, Premier League, e entra para um projeto como esse, é muito mais a questão, você não precisa jogar futebol já há um bom tempo, né? Já se resolveu na vida, digamos assim. Mas é muito mais pelo amor ao futebol e também por acreditar em projetos embrionários como esse do Itabirito. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Exatamente isso. Além do amor que eu tenho pelo futebol, porque se eu cheguei aqui, eu devo muito ao futebol, né? Então, aí você começa a unir uma coisa com a outra, né? Talvez alguns jogadores ou algumas pessoas imaginam uma coisa, o cara com 37 anos vai jogar no Itabirito. Como pessoa, eu não penso assim, eu penso em poder ajudar. E eu tô aqui pelo projeto também. Se eles têm um projeto ambicioso, se tem desafio, que nem tem um Campeonato Mineiro, que é um dos campeonatos que eu tive a felicidade de ganhar e é difícil, tem uma Série D aí. Então, cara, é um projeto ambicioso. É legal você entrar num projeto desse, daqui a pouco você, há 15 anos, você sentar com os teus netos e falar, cara, eu participei de um projeto que deu certo, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, eu acho que você tem que estar dentro do futebol para criar histórias. Não é só de passagem. Você tem que, dentro do futebol, você tem que fazer histórias. Ô Jô, eu vejo eu posso chamar de nascimento do Itabirito, mas quando o Atlético chegou para a primeira divisão do futebol mineiro e onde ele entrou no Campeonato Brasileiro, quem vê o avanço do Atlético em tão pouco tempo, hoje é a quarta força do futebol mineiro e está prestes a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje é uma SAF robusta, com dinheiro em caixa, muito bem gerido, uma estrutura espetacular de apoio da cidade, mas estrutura de um estádio que está sendo ampliado, um CT muito legal. E aí a gente olha para o Itabirito e eu imagino que o Itabirito vai seguir pelo mesmo caminho, sabe? De daqui a pouco ser uma referência no futebol mineiro. Porque é SAF, porque nasce com dinheiro em caixa, porque nasce muito saudável. E agora tem um cara que é adorado, que é o Patrick, muito querido, com tanta gente competente lá e te trazendo para cá. Faz diferença para você? Eu perguntei isso ontem, que é o Paulo Pelaipe do Cruzeiro, sobre a diferença de trabalhar num clube associativo e numa SAF. SAF tem dono. Faz diferença para você? A tomada de decisão passa também por, cara, eu vou jogar numa SAF, é um clube que tem dono. O que eu precisar, eu vou falar direto com o dono, enfim. Faz a diferença, assim, porque você acaba tendo um contato direto, né? Às vezes no clube você tem que estar passando passa por um diretor, depois o diretor passa por um gerente, o gerente passa por um presidente, aí o presidente, aí daqui a pouco... Então fica... É de uma maneira diferente. Uma SAF você já tem a pessoa certa que você vai falar, os cuidados são melhores. Então hoje dentro do futebol, a maioria dos clubes que viram SAFs são clubes que tá crescendo. Você deu o exemplo do Atlético, que eu acompanhei também, porque o Patrick jogou e teve outros amigos que jogaram.
é nesse crescimento que eu fico feliz por ver clubes assim, desse jeito, crescendo. Então, os jogadores têm que também olhar por esse lado. Não alguns jogadores falar assim, não jogo ali porque é um time de menor. É o menor. Hoje em dia não tem, o futebol hoje mudou de muita coisa. Hoje você tem que estar num clube onde você tem estrutura para trabalhar, onde você possa fazer uma academia, onde você possa ter um respaldo, uma fisioterapia boa, para você poder praticar o futebol. Então acabou isso. Eu acho que hoje dentro do futebol isso acabou. Então é bom você seguir exemplos como o Atlético e eu acredito muito que o Itabirito vai chegar num nível desse aí com certeza. Betinho. Não, então eu queria te perguntar, agora é saindo um pouco do campo mesmo, indo mais para a torcida e para o carinho que os torcedores de Minas Gerais têm com você, especificamente o torcedor do Atlético. O Patrick, no jogo contra Atlético e São Lourenço, ele esteve na arena do Atlético, na arena MRV. Foi saudado pelo torcedor, muitos torcedores têm esse carinho pelo Patrick. O Jô, aqui em Minas Gerais, terá também essa possibilidade de ir até a arena, de conhecer a arena e vivenciar junto com o torcedor do Atlético todo esse carinho que o torcedor tem com você? É possível nos próximos jogos, agora que você vai ficar aqui alguns dias, ver o Jô na arena MRV? É possível sim, né? Eu tive na arena um evento ano passado, mas foi um evento fechado, né? O prazer de conhecer a arena, que por sinal está muito bonita, né? E eu sempre falei assim, cara, quando eu voltar para BH um dia eu quero sim poder ir num jogo e de fato sentir a atmosfera, né? Que eu já sinto assim no dia a dia, assim, cara, que eu vou nos lugares, o carinho. O carinho do torcedor. Sim, mas no é estádio... muito diferente no estádio, né? Ali num jogo, então com certeza vou poder, o próximo jogo que tiver aí do Atlético Mineiro, eu vou querer estar presente, sim. Ó, quanto tempo nós temos aí, Gabriel? 2. Tem mais 1 minuto e meio, então tem mais perguntas. Pode fazer mais uma aí, Thiago. Ô, Jô, e desde que você voltou, você falou sobre esse carinho do torcedor, chegou aqui ontem a Belo Horizonte. Isso. Encontrou muitos torcedores do Galo, o pessoal pedindo foto, Eu já encontrei lá em Manaus, no avião. Então eu já começo esse carinho, que nem eu falo assim, que pra mim é muito satisfatório, porque na verdade o jogador de futebol ele quer ser reconhecido pelas histórias, pelo que você fez pelo clube, né? E a minha passagem aqui no Galo foi muito vitoriosa. Então qualquer lugar que eu vou, no hotel que eu cheguei, é no café da manhã, é no caminho vindo para fazer as entrevistas. Então para mim é uma satisfação muito grande. Espero poder continuar dando agora alegria para o torcedor do Itabirito, né? Que tenho certeza que vai me recepcionar da melhor maneira possível, porque o mineiro é desse jeito, é bem caloroso, é receptivo, então tomara que dê tudo certo. Toria, o Jô, nosso convidado, e as perguntas começaram a pipocar por aqui. E uma das perguntas, achei muito interessante essa pergunta aqui, e não é uma pergunta capciosa, é uma pergunta boa. Do Lucas Ragazzi, jornalista, fenômeno. Se eu fosse dono de televisão, minha primeira contratação, que ele é um fenômeno. Pede para perguntar para o Jô aí, Everton, nesse caso, para eu perguntar para o Jô, que o 2014 começou muito mal para o Atlético, com o Paulo Autuori. O Jô até rendeu bem, em meio, não em maio, você digitou maio, você é jornalista, Ragazzi, me ajuda. O Jô até que rendeu bem em meio ao time muito mal. Tanto que você foi para a Copa. Aí ele pergunta, nunca entendi, os caras estavam chateados com o Autuori? A turma derrubou o Autuori? Estou dizendo assim, a turma não estava incomodada com alguma coisa naquele ano de 2014 com o Autuori? Não, cara, eu acho que o que aconteceu naquele início de 2014 é porque nós viemos de um trabalho de, acho que 2 anos e meio, quase 3 anos com o Cuca, né? Um estilo de jogo, o Cuca tinha uma maneira de jogo, e aí chegou o Autuori e teve outro estilo de jogo. Então a gente até se readaptar ao estilo dele, eu como centroavante, de repente era um pouquinho mais fácil, porque ali nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, nós tínhamos Tardelli, já não tinha mais o Bernardo já tinha saído, né? Então o centroavante em si, ele não tem muita participação tática, né? Agora os outros atletas talvez passaram por um processo de transição no qual o Autuori, eu ainda, se eu não me engano, vocês são jornalistas, vocês podem... Eu acho que com o Autuori a gente ficou 14 ou foi 15 jogos invictos naquele começo de ano. Só que o futebol já não era aquele futebol vistoso, já não era
Não, Só mas que a aí gente entra é... o Só... Campeonato Mineiro, né? Dentro do scout do Campeonato Mineiro. Aí dão... E aí no meio... Porque teve vocês uma acabam caindo, o Autorá cai no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, que perde lá, ele é demitido na Colômbia. Exatamente. Na Colômbia. O Atlético teria a decisão aqui em Belo Horizonte para concluir a classificação. E acabou sendo eliminado. Exatamente, mas eu assim, eu acho assim, na minha opinião, naquele começo de 2014, foi a questão de um estilo de jogo do Cuca, que era um estilo de jogo muito bom, né? As peças se encaixavam, as jogadas saíam. Ofensivo. Já o Paulo Autuori já era um mais reservado, ele preservava mais, então a gente teve essa dificuldade, daí que foi que o começo de 2014 não foi tão bom. Tem um superchat que chegou aqui. Na verdade, eu vou pedir para o Gabriel colocar na tela. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um agradecimento. Jô, você está na memória de todo torcedor do Galo. Saiba que você foi muito importante para a nossa história. Ia nos jogos e te via jogar com o Bruxo. Sintonia perfeita. Obrigado por tudo, Jô. Cara, eu se sou jogador e recebo uma mensagem dessa, eu começo a chorar, todo mundo fala um negócio desse, eu começo a chorar, que isso deve ser bom demais. Jô, vocês entravam em campo, e foi numa época que eu estava chegando aqui em Belo Horizonte, né, em 2012, 13 e tal. Cara, eu ia trabalhar, eu era narrador na época, a gente ia pro estádio, eu sempre conto isso, mas a gente ia discutindo por vezes no carro da Band e tal, de quanto o Atlético ia ganhar, e não se ia ganhar. Porque era um negócio tão espetacular aquele time de 12, 13. E aí o torcedor te agradece, mas eu vou aproveitar para o agradecimento desse superchat aí. Quem mandou, hein, Gabriel? Não assinou? Aqui é Galo, que chama. 10 pau, já paga pelo menos uma água mineral. Tá bom, né, Thiago? Tá bom. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta em cima exatamente disso. Foi o time mais ajustado, assim, ou está entre os mais ajustados que você jogou? E como é que é jogar com o Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que tá entre os três maiores que eu joguei, assim, as três equipes, assim, né? O Cuca foi muito feliz em saber montar aquela equipe, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei em 2012, chega comigo o Júnior César, o lateral. Um pouco depois chega o Ronaldo, acho que uma semana depois, o Ronaldinho Gaúcho chega. Aí vem Josué, logo um pouquinho depois. Então ele foi muito pontual em cada sistema, em cada parte do campo, assim, para poder formar uma equipe muito... E a gente tinha, talvez, não essa confiança de quanto a gente ia ganhar, né? Porque a gente respeitava... Mas a confiança de que, poxa, dificilmente a gente ia perder a partida. Que o time que jogasse contra a gente ia ter que ralar muito, porque nós tínhamos um sistema defensivo muito forte e dois volantes que, pelo amor de Deus, eu acho que já roubou mais bola que muita gente. Qualquer coisa. E a gente tinha o quarteto da frente ali que a gente era muito entrosado, cara. E jogar com o Ronaldinho Gaúcho, você tem que pensar... não igual ele, mas parecido, porque ninguém consegue pensar igual ele, né? Mas como a gente tinha muita conversa, então os movimentos, o Bernard, ele teve uma conversa com o Bernard que eu tive presente e ele até brinca com o Bernard e fala: Bernard, se você quer ficar rico, milionário, faz os movimentos que eu te falar. E o Bernard começou a fazer os movimentos e acabou... E o Bernard começou a fazer... Porque o Bernard não era de fazer muitos gols. Não era de fazer... E ele começou a fazer muitos gols, os movimentos dele começou a melhorar e ele evoluiu, foi Copa das Confederações, foi Copa do Mundo. E aí ele, então, assim, jogar... milionário aí. Então, jogar com o Ronaldinho Gaúcho é algo surreal. Você tem que pensar parecido com ele. Ô, Jô, mas em relação a 2013, você foi muito bem aqui em 2013, foi artilheiro da Libertadores, ganhou o título. Mas qual foi o melhor momento da sua carreira? 2013 ou 2017 com o Carille no Corinthians? Pô, essa pergunta é difícil, né? Mas eu acho que foi aqui no Atlético Mineiro. Pela a equipe que foi montada, pelo título que a gente ganhou. É claro que eu ganhei lá o Campeonato Brasileiro, fui artilheiro também, fui o melhor jogador da competição. Mas aqui nós tínhamos um time mais vistoso, né? Um time com mais qualidade, um time que encantava de fato a torcida. Não só a torcida, como... Eu passei por uma experiência, a gente saindo da Copa das Confederações, né? E aí a gente ia ter, acho que, se não me engano, a semifinal e a final da Libertadores. E eu encontrei torcedores do São Paulo, não, daqui de Minas, outros times, da Bahia, do Pará, enfim, todo mundo falando assim, cara, a gente está torcendo para o Atlético Mineiro, porque é bom ver vocês jogarem.
Então, por favor, ganha essa Libertadores. Então, assim, isso é legal, porque a gente Ganhou a fazia... simpatia do Brasil. Exatamente, a simpatia do Brasil. E pela dificuldade que foi aquela Libertadores, tipo assim, das histórias que teve, e que a gente ia fora, perdia e voltava em casa, revertia, e teve o Tijuana, e teve aquela coisa toda. Então foi uma Libertadores e foi um time que encantou o Brasil todo. Ô Jô, é claro que existia uma grande confiança na equipe, vocês entravam e viravam partidas espetaculares, mas eu queria um testemunho seu, assim, alguma coisa... Em algum momento, deu um frio na barriga, pensando assim, a gente não vai conseguir? Em qual jogo, em qual situação, você se viu em campo falando assim, vai dar errado? Qual o momento que passou isso na sua cabeça? Qual foi o momento de aperto? No jogo contra o Nils, né, na volta, né? E até aconteceu uma curiosidade nesse jogo que nós estávamos ganhando de 1-0 e precisava fazer o segundo gol, né? E aí dá o apagão no estádio. Isso é o que falam, não sei se também isso é verdade. Dizem que foi de propósito, porque o jogo estava muito quente e o time do Nils estava jogando muito bem. E a gente precisava dar essa pausa até para o próprio Cuca vir conversar com a gente, falar alguma coisa ali, porque já estava no segundo tempo, já devia estar nos 30 e pouco. E aí, quando volta a luz, ele coloca o Guilherme e na primeira bola o Guilherme acerta o chute de esquerda e faz o gol e faz o 2-0 que leva para os pênaltis. Então, assim, mas ali naquele momento do jogo, eu pensei comigo assim, eu falei, cara, tá difícil, eu acho que dessa vez a gente não vai conseguir. Porque do Tijuana em si, Tijuana era um jogo atípico e aquele pênalti ali foi algo que não deu tempo de raciocinar. Não deu. Foi a coisa que aconteceu. O estádio ficou em silêncio, nunca tinha visto aquilo na minha vida e acabou acontecendo. Mas contra o Nils, a gente viu que a dificuldade, o time do Nils era muito bom, tinha o Escoco, tinha outros laterais que Maxi jogou Rodrigues. Isso, Maxi Rodrigues. Tinha um cara, o time era muito bom. Então, dali eu falei assim, cara, eu acho que a gente não consegue. Aí, quando deu esse apagão, aí dizem que foi de propósito para poder, né? A gente não sabe. Só do Calil a gente espera tudo, né? Ainda dentro da Libertadores de 2013, vocês conseguiram depois, na volta do Paraguai, entenderem o motivo que vocês jogaram, assim, foi uma partida, eu considero, daquela campanha, talvez a pior partida do Atlético, né? E justamente na final. O que acabou pesando, assim, foi exatamente a final em si, o próprio jeito do Olímpia jogar, que aconteceu o famoso desencaixe da forma que o Atlético gostava de jogar? Exatamente, a equipe do Olímpia era uma equipe bem montada, né? É que a gente ia passando por fase e a gente vivendo aqui em Belo Horizonte, a gente não conseguia ter a dimensão de o que a gente estava fazendo pelo Atlético Mineiro. E aí, quando a gente vai pra final, eu lembro que pra gente entrar no vestiário foi um caos, cara. E os caras não deixavam o ônibus passar. E é aquele clima, né? Aquele clima de final de Libertadores. E isso acaba mexendo com alguns jogadores, obviamente. E, de fato, o jogo não foi um jogo... A gente deu ainda uma sorte no final, que ainda a gente podia ter tomado 3, 4 ali, né? Sim. Eles erraram, mas Deus foi bom. Mas, assim... O jogo em si foi um jogo ruim. Até o próprio Cuca falou, cara, é um dos jogos dentro da Libertadores que a gente não fez aquilo que a gente é acostumado a fazer. Mas a nossa confiança Aí o Ronaldo sempre com aquela experiência dele, o Gilberto Silva falando assim, calma, que ainda tem um jogo de volta, a gente vai estar em casa com 70 mil pessoas ao nosso favor e a gente vai reverter essa situação. Eu falei, pô, isso que é confiança. Aliás, o Gilberto Silva participou do Charla Podcast um dia desses. E aí, aspas para o Gilberto Silva aqui, tá? O Mineirão estava cheio e a equipe estava bem. No intervalo, desci para o vestiário e observei a reação dos jogadores. Antes de retornarmos ao gramado, fiz um discurso motivacional para o grupo na área de aquecimento. Falei que aquele era um momento único e que a torcida estava ali para nos apoiar. Muitos ali talvez não tivessem outra chance como essa e que devíamos entregar tudo para conquistar a vitória para eles e para as nossas famílias. Fecha aspas aí para o Gilberto Silva. Você se lembra desse momento? Se lembro. Eu estava fazendo um podcast quase agora e eu citei exatamente esse momento, né? Porque era uma final, nós estávamos com 2-0 no placar para trás. Então, a nossa ideia era de entrar no primeiro tempo e conseguir fazer pelo menos um gol. E só que a gente não estava tão bem na partida assim, isso no meu modo de ver o nosso time jogando.
Porque também toma conta o nervosismo, porque aí é aquilo que eu falei quase agora, eu falei, cara, é uma final de Libertadores, são 60 mil, fora o Brasil inteiro que tá... Então aí entra um cara que se chama Gilberto Silva, que é extraordinário como pessoa, um cara que foi campeão de Copa do Mundo, jogou muito tempo na Premier Europa, League, campeão de no tudo, Arsenal. então aí ele entra a experiência do cara, de ver que aquele momento ali era um momento de dar confiança pra gente, tipo assim, de levantar mais a nossa equipe. E, cara, ele foi feliz nas palavras deles. Eu lembro até hoje, ele falou tudo exatamente isso. Cara, é um momento único, vamos vivenciar isso aqui. A gente tem ainda mais 45 minutos pra jogar, pra mostrar o que a gente mostrou até agora. A gente ainda não mostrou ainda. A gente tá jogando bem, mas ainda não é o Atlético Mineiro que encantou. Então a gente tem que entrar lá agora e fazer o nosso melhor. E aí com 1 minuto de jogo eu já faço o gol. Então aquelas palavras de fato mudou assim, a mentalidade, porque a gente estava um pouco tenso por não estar colocando em prática aquilo que a gente conseguia fazer. Então ele foi muito feliz, era um cara que sempre conversava com a gente, um cara que sempre nos orientou, era um cara mais experiente. Então ele foi muito feliz nas palavras dele. Eu na época, eu narrei o jogo, né, pela Rádio Band News FM. Eu era bom nesse negócio, ó. Deixa eu ver se dá pra rodar aqui. Ali demora uma semana o Michel pra cobrança. Agora se meteu pro Bernardo. Devolução pro Michel. Michel vai encarar a marcação, vai tentar a passagem. Trabalhou com o Rosinei, tentou cruzamento na marca penal. Vem Pitone, falhou, a bola voltou. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Grita! 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 Grita, torcedor! Grita, torcedor! Grita! Grita mais, torcedor! Gol! Esse dia me abriu uma hernia umbilical. Garganta boa, hein? É do Galo, Jô! É do Galo, Jô! Camisa de número 7 no bate rebate. Falhou Pitone. Caiu na perna direita, na perna que a cega, Jô! Mete o pé direito na bola, empurra pro fundo do gol! Pro fundo do gol! 1 minuto e meio de bola rolando no segundo tempo. O Galo abre o placar do Mineirão. Eu era bom nesse negócio, mas você era. Na época você estava voando, né, Jô? Hoje, tanto tempo se passou e você aceita um convite do Itabirito. Fisicamente, o Jô aguenta o tranco, porque o futebol hoje está físico demais. Se preparar bem, é aquilo que eu falei. Se tem um clube que te dá uma estrutura, te dá um respaldo para você poder fazer fisioterapia que tem que fazer fisicamente as coisas, fisiologia, nutrição. Então te dá todo esse respaldo, cara. Não tem como. O cara só se cuidar e consegue sim, cara. Consegue sim. Você vê grandes jogadores ainda jogando aí com Hulk tá com 40. quantos anos? 38. 38 anos o Hulk tem. Fernandinho do Atlético Paranaense. Quem mais? O Nenê, ué, 43, Nenê, pô. 43. 4-3, né? Só tem 4-3. Thiago Silva, 40 Thiago anos. Silva. 41, não, Thiago? Não lembro. Thiago Eu tem acho que o Thiago é 40. 41, não é não? 40. 40? Ô Jô, você escutando esse áudio aí que agora o HG acabou de colocar, que é o gol, você já se pegou algum dia emocionado, lembrando ou vendo as coisas que aconteceram naquela campanha? Já. Em algumas vezes, até amigos meus, assim, quando tá em casa, a gente conversando, né, de resenha, aí ele coloca, às vezes, alguns gols, aí já colocaram esse da final, já colocaram do hat-trick contra o São Paulo. que é incrível. aquele também. Então, e aí sim, a gente se pega, às vezes, se emocionando, porque, que nem eu falei, assim, é bacana, cara, esse reconhecimento, assim, dentro do futebol, você ter esse reconhecimento. Então, aí, às vezes eu falo, ó, pera aí, se for pra emocionar, não manda nada não, porque senão a gente acaba sendo emotivo, porque é legal, cara. Eu passei pelo Atlético Mineiro e deixei história, e isso aí vai ficar eternizado, e isso que me deixa satisfeito por estar jogando, fazendo futebol. Então eu fico muito contente mesmo, fico muito feliz. Ô, Jô, Thiago. uma pergunta fugindo um pouco daquela Libertadores. O que aconteceu naquele Mundial de Clubes, cara? Vocês ficaram chateados realmente com o fato do Cuca ter aceitado aquela proposta para ir para a China antes da decisão do Mundial de Clubes? Cara, não chateado, né, cara, mas um pouco surpreso, né, porque nós vínhamos fazendo uma programação, né, de pós o título da Libertadores, de chegar no Mundial,
chegar forte, né? A gente tinha ainda uma parte do brasileiro, né? E consequentemente, para 2014 também a gente tentar o bicampeonato. Então a gente tínhamos uma programação. E aí a gente é pego de surpresa que o treinador que a gente tinha total confiança, que eles tinham total confiança na gente, e era uma coisa, uma troca muito boa, tipo assim, anuncia que vai sair antes do Mundial, que também era importante também para o clube. Ou para o clube não, para todos nós, né? Então a gente chega para o Mundial um pouco assim, poxa, né, o treinador vai... É um misto de decepção com surpresa? Seria isso? Não decepção, porque cada um tem uma escolha de vida, né? Mas mais, assim, a surpresa, assim, negativa, né? Porque, assim, de a gente tá com aquela expectativa de, pô, vamos lá, vamos pro Mundial e o ano que vem nós vamos buscar o bicampeonato já com o time já montado. E aí você pega essa surpresa negativa, assim, de que ele já vai sair. Aí chega no Mundial, a gente também, em partes, menosprezamos o Raja, né? Pelo fato de, teoricamente, o Monterrey, que era um clube do México que estava bem, ser o time teoricamente mais forte do que o Raja, mas o Raja jogava em casa, conseguiu a vitória contra eles e vai contra a gente achando que seria um jogo teoricamente mais fácil do que o Monterrey. E aí a gente pegou surpresa. Dentro disso ainda, claro que entendi que vocês eram uma unidade, né? Mas assim, a partir do momento que se mudou, foi pior para o grupo, além, claro, que ficaram chateados pela quebra dos planos para o ano seguinte. Mas a forma, é porque tem muito, talvez na forma, assim, se tivessem, vamos falar, de repente 30, 40 dias antes, vamos para essa nossa última campanha juntos, depois, é mais a forma surpreendente, assim, que acabou afetando do que a mudança em si? Não, exatamente, você falou um ponto aí muito, muito bom, porque assim, quando você tem um período já se ele comunica com uma certa antecedência, você toma o baque, mas você consegue reagir e a gente fala, né? Vamos à última competição. Poderia até se fechar, né, nesse sentido. Mas aí a gente não sabe como é que foi conduzida a maneira da negociação, como é que foi feito, que hora, que momento que foi que bateu o martelo. Eu sei que foi pouco tempo, muito pouco tempo antes do Mundial. Então, de fato, não é sempre uma desculpa, né? Mas são fatores emocionais que fazem a diferença. O futebol é muito emocional, psicológico, físico, obviamente, mas isso em partes ele atrapalha um pouco, assim. Mas não foi desculpa, nós também tivemos nossa parcela de culpa dentro daquela competição, que era uma competição importantíssima. Mas acabou que a gente saiu com o terceiro colocado ali. Deixa eu dar um recado aqui, porque aqui eu estou falando da primeira colocada sempre, porque é hora de comemorar, começou o maior aniversário que o Varejo já viu, festival de prêmios e muita promoção, e ela está de volta, a mais querida promoção de 1 centavo nos 13 anos da Super Varejista. São vários produtos, gente, por apenas mais 1 centavo, é isso mesmo que você ouviu. Então, olha só que tem algumas ofertas aqui. Por exemplo, comprando no clube 2 pacotes do Café União, eu sou o maior bebedor de café do mundo, R$ 16,99 cada, mais 1 centavo, você leva um pacote de rosquinha Mabel, que é uma delícia, a melhor do mundo também. Comprando no clube 3 unidades do refrigerante Guaraná Antártica 2 litros, R$ 7,99 cada, mais 1 centavo, você leva uma pizza Resende 400 gramas. Comprando 5 unidades de cerveja original latão, por R$ 4,67 cada, mais 1 centavo, leva mais uma unidade da Original Latão. E além dessas, tem muitas outras ofertas no meu jornalzinho que está aqui. São, diria até que aqui, beirando umas 100 ofertas, viu? Nosso jornalzinho lotado, sabe? Você pode, inclusive, digitar seu CPF no caixa, sabe? Ser um membro do Clube Estrela, sabe? E aí concorrer a 13 vales presentes, vales compras de R$250, 13 de 5 mil. Então corre para o Super Varejista ou para a Super Varejista mais próxima de você e aproveite. Super Varejista, a estrela dos preços baixos, 13 anos, prêmios para você e muitas ofertas aqui no nosso jornalzinho. Viva a Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Bom, a gente segue aqui com o Jô. Eu queria só agora, Jô, que a gente voltasse a falar do Itabirito, sobre o projeto que você falou, o projeto que te encantou. Você falar assim, aí fechou com a questão dos valores, fecha com a questão da estrutura e tal. Mesmo sendo um clube do interior do estado de Minas, que está nascendo agora como SAF e tal, você sente que
que o que além da grana e tal, o que te trouxe para cá foi de fato um conjunto de fatores, estrutura, todo o cuidado que eles tiveram na sua contratação? Sem dúvida. Quando é apresentado um projeto, ele é apresentado um projeto com vários fatores, né? É o futebol, voltar a jogar, é o financeiro, claro, é a estrutura, pessoas envolvidas dentro desse projeto, que é o Maicon, que eu tive o prazer de conhecer ele, é o Arantes, que sempre fez um trabalho maravilhoso por onde passou. Então são pessoas envolvidas, né? E aí também um trabalho que eles querem fazer, que é um trabalho de marketing comigo. Então também, para mim, também é interessante isso. Então, assim, você vê, quando é apresentado um projeto, são vários fatores positivos legais. Então, isso me desafiou novamente, né? Porque depois que eu saí do Amazonas, é claro que em algum momento eu pensei, cara, agora é de fato descansar, parar. Mas aí apresenta um projeto. Tentar, né? Aí apresenta um projeto desse ambicioso e é legal. Aí me desafiou novamente. Já quero que já comece em 2025 para mim começar a jogar e fazer gols. Então é legal. Foi um projeto muito bacana e eu tenho certeza que pode dar muito certo. Ô Jô, e foram colocadas metas para você e para o clube também? Por exemplo, conseguir a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, desculpa. Na Série D, conseguiu acesso à Série C. Como que foi esse plano para 2025? Tem alguma coisa que você pode passar para a gente que são objetivos não só seu, mas também do Itabirito? Esse plano assim, a gente ainda não sentou ainda para conversar, mas tenho certeza que mais para frente a gente tem. Mas a gente estava até conversando ontem no jantar e eu sou um cara que eu sou muito competitivo. Por onde eu passo e por onde eu passei, eu graças a Deus ganhei os títulos, né? Então a gente entra no Mineiro, tem Atlético Mineiro, tem o América, tem o Cruzeiro. Ok, respeitamos muito o Atlético, mas o Itabirito vai entrar para ser campeão. Não, mas é mais difícil? É difícil. Quantas e quantas vezes você viu clubes, né, de pequenos assim, derrubar gigantes e ser campeão? De Copa do Brasil, ser campeão de outras competições. Então, porque senão a gente entra numa competição já perdendo, porque se falar só para participar, não pode. A gente não pode. Então, até a gente estava conversando isso. Então, isso são metas que a gente vai colocar ainda dentro do grupo assim em si, para poder a gente chegar o ano que vem e chegar para as competições, para a Série D, para subir para a Série C, e no Mineiro tentar ser campeão, ou pelo menos classificar para as semifinais. Então são metas aí que a gente ainda vai concretizar e ainda conversar mais. Além do Jô, que é um atleta conhecido nacionalmente, até que no continente, né, pela história dele com os clubes e os títulos conquistados, além do Jô, tem mais alguém grande que está chegando para jogar com você? Isso aí a gente não pode falar. Deixa eu perguntar para o pessoal. Pode falar? Quem mais está vindo? Deixa a gente... Mas deixa eu te contar, porque é importante. Dá, aquele furo aqui na hora do programa e tal. Um nomezinho. Só uma letra. O nome do treinador pode? Pode. Cícero Júnior. Treinador, então, Cícero Júnior. Cícero Júnior. Cícero Júnior trabalhou no sul do país? Trabalhou, não, Cícero Mineiro. Atlético, os acessos para Atlético, Gama, Pouso Alegre. Gama, Pouso Alegre. Então, Cícero Júnior contratado. Um jogador só dos grandes que vem? Pode falar do seu coração. Patrick e Brian. O Brian renova. O Brian. O Brian é lateral esquerdo, então. O Patrick, o Brian, o Jô. Mas vem mais. Vem mais. Vem mais? Jogador de expressão, Vou assim? lhe perguntar para ele em off. Pergunta lá Aí para eu nós, conto Thiago. aqui Pergunta lá para nós. depois, sem falar Fala com a que você fonte. paga o almoço. Sem citar a fonte. Vamos tentar comprar com o almoço. Vamos tentar comprar com o almoço. A gente vai abrir aqui perguntas para o Thiago Fernandes e para o Valu, para o Eltinho também, por gentileza. A gente recebendo para você que está chegando agora, Jô, agora atacante do Itabirito. Thiago Fernandes, Valu e Elton. Posso ir? Pode. Jô, falando agora mais sobre o Itabirito, você falou que ainda não dá para fazer aquele tipo de planejamento. Olha, a gente não chegou a conversar sobre onde pode chegar, sobre o que pode chegar, mas pelo que você viu de estrutura, pelo que você viu do elenco, pelo que você já conversou dos atletas que podem chegar ou que vão chegar até, o que você consegue imaginar além de Campeonato Mineiro?
qual é a perspectiva que você, Jô, tem em que pese não poder fazer, já ter esse planejamento traçado com a diretoria? Em base do que tudo que já foi apresentado, né, e até como eu falei na conversa que a gente teve ontem, são atletas de qualidade, atletas que jogaram já, alguns já jogaram o Campeonato Mineiro no ano passado, ou esse ano, desculpa, e então já tem uma base. Então isso já ajuda muito, né, quando você chega num elenco que não é um elenco montado 90%, então já te dá um respaldo já muito grande, né? Então com uma estrutura, que nem eu falei, para fornecer para o jogador, do atleta poder fazer o que ele sabe fazer de melhor, então é uma junção de para você entrar numa competição, de não você ser o favorito, mas de você poder incomodar, de poder chegar em uma semifinal ou até ser campeão. Então esse de fato é o objetivo do Itabirito. Eu tô me responsabilizando de fato em rede nacional, falando que o Itabirito o ano que vem vai entrar para brigar, porque eu particularmente eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o que eu puder fazer para poder ajudar. Eu tenho jogadores que vai chegar ainda, tem o elenco já, que já é um elenco que já jogou esse ano, então de fato é um Itabirito bem diferente de 2025 que vai entrar para poder brigar pelas competições. Temos a Série D também, que é uma competição difícil. Você joga com times do país, então tem a logística de viagem, essas coisas. E o Itabirito já tem isso já praticamente pré-montado, como vai ser as coisas. Então é legal esse projeto, esse planejamento. Então por isso que é toda essa estrutura bacana. Ô Jô, qual a importância, agora nós estamos em setembro, meados de setembro, a importância do Itabirito já está começando a fazer esse trabalho pensando em 2025 agora, e quanto que isso também te deixou tranquilo para entrar nesse projeto? Porque você tem que ter, todo clube tem um planejamento, né? Então, você sabendo já do teu calendário, que nem eles já sabem do calendário, já com 6 meses antes de começar o Campeonato Mineiro, ou 7 meses é isso, e antes de começar um ano de 2025, então dá tempo para você se planejar, para você ver o que você precisa dentro do elenco, o que precisa ser melhorado, o que precisa. Então, você tem esse tempo para se organizar. Então, é isso que sempre me chama a atenção, é um clube organizado. Não é um clube que deixa tudo para... Não, vamos... Quando foi... Apresenta em janeiro, aí quando foi em janeiro... Monte de dezembro. Então, não, eles já estão se preparando desde agora para poder chegar no Campeonato Mineiro, poder fazer um bom Campeonato Mineiro e poder fazer uma boa Série D. Ô, João, eu queria saber o seu tempo de contrato com o Itabirito, a princípio, tanto para o torcedor do Itabirito, mas também para o torcedor do Atlético, saber por quanto tempo, a princípio, é claro, que vai poder acompanhar o Jô. E outra pergunta... A sua carreira, é claro, evidentemente ela está muito mais próxima agora de um encerramento, mas hoje a questão da medicina permite que vocês, atletas, de uma maneira saudável, possam seguir muito mais. Você deixa para pensar no seu pós... Você já tem alguns atletas, eles vão jogando aqui e vão desenhando o pós-encerramento de carreira. Outros terminam, pensam um tempo e aí sim, depois de um período sabático, decidem o que fazer. Você está em qual linha nesse sentido? Então, sobre a primeira pergunta, a princípio os 3 meses, no caso os 4 meses do Campeonato Mineiro, mas a ideia é ficar de fato até o final do ano, né, para poder ajudar, né? E de fato a gente sempre, quando vai chegando a uma certa idade, seus 35, 36, não tem como a gente começar a pensar em aposentadoria. Pode ser que estique essa aposentadoria, chega até 40, que nem tem alguns que... Mas já, a partir dos 35 você já tem que começar a se planejar pós-carreira, né? Então você começa a desenhar algumas coisas, a ter algumas possibilidades, um convite dali de você ser um auxiliar técnico, de fazer um estágio, de você ser um diretor, de você Hoje você tem alguma vontade, mesmo que inicial, nesse sentido com você? Cara, quando eu parei o ano passado... eu tinha uma parceria com um amigo meu do Rio de ser empresário, né? De atleta, né? Só que aí você começa a pontuar algumas coisas, aí você vê que é um caminho um pouco mais complicado. Então, hoje sim, de fato, eu tenho uma vontade de estar dentro do futebol, ainda continuar dentro do futebol, mas fora dos campos, como diretor, como gerente, alguma dessas. Daí eu vou começar a me preparar paralelamente, jogando ainda, que eu acredito que ainda tenho mais uns 2, 3 anos aí para jogar. E se Deus quiser aí a gente começa já o pós-carreira.